Olá, internauta da TV Anesp, a sua TV de políticas públicas no Brasil. Hoje estamos dando continuidade à nossa série de programas Meritocracia em Foco, discutindo esse tema tão importante para o Brasil de hoje em dia. A meritocracia ela está presente em todas as áreas da vida social, no setor privado, no setor público, no terceiro setor, e ela busca ordenar a sociedade, as pessoas de uma forma com que todos ganhem. Ela busca equilibrar as diferenças sociais, busca reduzir desigualdades e fazer com que as instituições prestem melhores serviços para a sociedade e a população que ganha com isso. Nós, da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, atuamos lá no Poder Executivo Federal, buscando uma gestão por resultados, buscando uma gestão pública mais eficaz, eficiente e efetiva. E por isso a meritocracia está presente aí desde a investidura de cargos até a gestão por resultados, até o nosso dia a dia ali e a avaliação de políticas públicas. Tudo tem meritocracia presente hoje em dia. Nós atuamos ali no Poder Executivo, mas a meritocracia não está só ali. Ela deve estar em toda a vida social e em todo o setor público no Brasil. E hoje nós vamos discutir a meritocracia no judiciário, que também é muito importante e está influenciando muito a vida do Brasil hoje. Aí, as decisões judiciais que são tomadas recentemente têm um impacto muito forte na nossa vida. Por isso nós vamos conversar hoje com uma juíza, que vai falar para a gente de meritocracia no judiciário. Hoje eu tenho aqui comigo a juíza Ludmila Lins Grilo. Olá, Ludmila, muito obrigado por estar aqui com a gente. Ela é juíza de Direito, graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professora de Direito e é aluna do COF, o curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho, assim como eu também sou aluno do COF, né? Mas não foi no COF que nós nos conhecemos, é porque a juíza, a doutora Ludmila, ela é bem ativa na internet, ela escreveu textos que viralizaram na internet sobre meritocracia, inclusive os textos da doutora Ludmila estão aí na descrição desse vídeo, você pode achar os links para os dois textos aí que viralizaram, discutindo a questão da meritocracia, dos dois judiciários que nós temos hoje no Brasil. E em razão disso, nós vamos aqui bater um papo com a doutora Ludmila a respeito da meritocracia e gestão por resultados no Poder Judiciário. Ludmila, como que funciona no judiciário? O judiciário hoje ele tem gestão por resultados, está buscando melhorar processos e facilitar a vida do cidadão que demanda uma ação judicial? Bom dia, Alex. É um prazer estar aqui. Espero que a nossa conversa tenha frutos. Eu acho que esse assunto é um assunto muito importante que você está trazendo. A questão da meritocracia no serviço público é uma espécie de tabu. Todos nós sabemos que quando a pessoa passa no concurso, muitas vezes acontece um tipo de acomodação e o resultado depois não aparece. Mas a sua pergunta em relação aos resultados no Poder Judiciário é muito pertinente, porque eu tenho observado que ultimamente, pelo menos o Tribunal de Minas, que é o tribunal ao qual eu estou vinculada, tem proporcionado algumas ferramentas de gestão. E não só ferramentas, alguns cursos de preparação dos juízes, dos servidores e ferramentas de gestão. Inclusive, recentemente eu estive em um curso para a implantação de uma ferramenta de execução penal chamado CEU, Sistema de Execução Unificado. E nessa ferramenta a gente consegue visualizar ali os processos em andamento, o número de presos, enfim, é uma ferramenta de gestão que você consegue fazer um controle melhor do número de presos, dos benefícios vencidos ou não vencidos, benefícios a vencer, enfim. Esse tipo de ferramenta tem várias outras em outras esferas da judicatura. Tem, por exemplo, ferramentas em que você consegue controlar se um processo está parado há muito tempo, aí você consegue ter meios de verificar que aquele processo está parado e você vai lá e pega aquele processo e dá andamento dele. Então, tem algumas ferramentas que estão sendo implantadas e melhoradas para facilitar o trabalho do juiz, para que um processo não fique esquecido. O processo eletrônico ainda não foi implantado em todo o estado, existem alguns estados que já estão totalmente informatizados, outros não estão, e o processo eletrônico é um facilitador da gestão, mas não foi implantado ainda. Na minha comarca, pelo menos no sul de Minas, não foi implantado. Comarcas de interior ainda não tem esse sistema informatizado, então ainda existe o processo físico, o que é muito difícil de administrar, porque você tem que administrar prateleiras e prateleiras de processo. E o que é físico, às vezes o processo, por exemplo, cai atrás da prateleira, então é uma coisa um pouco amadora. Então ainda estamos nessa fase do amadorismo, mas em processo gradativo de implantação de outras ferramentas.
Então, certamente estamos presenciando hoje muitas melhoras aí na informatização do Poder Judiciário, a digitização dos processos, né, que além da digitalização é fazer um processo mais eficiente. Temos vários colegas e PPGGs que estão trabalhando nisso no Poder Executivo Federal e é legal, o Judiciário também está acompanhando isso e aos poucos vai chegando, ainda há o papel, mas aos poucos a tecnologia vai chegando e isso vai melhorando a vida de todo mundo. E na questão da gestão de pessoas, como é que está? O judiciário, ele é baseado, é talvez o poder mais meritocrático dos três, né? Porque é muito baseado em concurso público. A investidura, por exemplo, nos cargos de analista judiciário, ela se dá muito por concurso público. Como que é isso? Então, Alex, os cargos no Poder Judiciário são majoritariamente preenchidos por concurso público mesmo. Existem alguns cargos em comissão, como, por exemplo, o assessor de juiz, o assessor de desembargador e alguns cargos da administração que são providos mediante livre nomeação e exoneração, mas a maioria mesmo por concurso público. No Tribunal de Minas Gerais, por exemplo, só recentemente, eu posso dizer recentemente mesmo, mais ou menos um mês, que algumas varas de primeira entrância, que são aquelas varas, em cidades menores, digamos assim, algumas delas ganharam a função comissionada, o cargo comissionado de assessor de juiz, mas até mês passado não havia isso. Então, só recentemente essas varas ganharam a assessoria, enquanto que as varas de segunda entrância, entrância especial e a segunda instância, que é o Tribunal de Justiça, os desembargadores, já têm assessores há muito tempo. Então, mas a maioria é comissionado, como que é? O cargo de assessor, ele é um cargo em comissão. É livre nomeação e exoneração. Então, os servidores das secretarias dos tribunais, das varas, são servidores concursados, enquanto o assessor direto do magistrado é comissionado. Mas aí, por exemplo, na base do judiciário, a maioria, praticamente todos são concursados, só um agora é comissionado. E nos tribunais, aí já inverte essa proporção? Nos tribunais, na segunda instância, eu tenho conhecimento de que existem vários assessores para cada desembargador. Existe uma clara desproporção entre a quantidade de servidores comissionados na segunda instância e na primeira instância, que é a base, que é muitas vezes nas varas únicas, como por exemplo a vara que eu trabalho, é chamada vara clínica geral, ou seja, apenas um juiz para uma comarca e esse juiz trabalha com todas as matérias, direito de família, criminal, eleitoral, infância e juventude, é tudo. Então, o juiz da vara de primeira entrância e da vara de segunda, eles precisam muito mais, na minha opinião, do que na segunda instância, em que só alguns processos chegam. Então, existe essa clara desproporção. Recentemente, inclusive, o Tribunal de Justiça da Bahia, salvo engano, recebeu uma orientação, acho que até mais do que uma orientação, se não me engano, foi uma ordem mesmo, do CNJ, para que sanasse essa desproporção, em que vários servidores da segunda instância foram transferidos para a primeira instância para quebrar essa desproporção e a gestão de pessoas ser um pouco mais eficiente, ou seja, colocar a primeira instância para rodar um pouco melhor, para não haver essa diferenciação entre as instâncias que há, a meu ver, no Tribunal de Minas Gerais. Ou seja, a gente vê um esforço de gestão sendo feito para equilibrar as forças aí entre os analistas judiciários, que é o pessoal que toca a massa, né, que põe a mão na massa no dia a dia, está sendo buscado aí um equilíbrio para melhorar uma gestão dos processos no dia a dia. E no caso da carreira da magistratura, a gente vê que também a investidura ela se dá para o concurso público na primeira instância, nos tribunais superiores já não é bem assim, mas como é que é a meritocracia na carreira de juiz? O ingresso na carreira da magistratura se dá exclusivamente por concurso público. Então, a gente pode até dizer que é um ingresso meritocrático, digamos assim, porque para ser juiz você tem que necessariamente passar pelo concurso. Agora, evidentemente, depois que você passa pelo concurso público, lá dentro, já no exercício das suas funções, aí vai haver um problema de análise por parte do tribunal se aquela vara dirigida por aquele juiz, se está sendo uma vara produtiva, se está sendo uma vara que funciona adequadamente ou se não funciona adequadamente e por quê. Então, a questão da meritocracia é evidente
no momento do concurso, mas depois a gente fica à mercê da análise do tribunal e das respectivas corregedorias sobre se aquela unidade judiciária está sendo devidamente gerida. Então, acontece muitas vezes do juiz passar no concurso, mas não ser um bom gestor, porque o juiz ele acaba fazendo uma função administrativa também e não apenas judicante. Então, muitas vezes ele vai encontrar dificuldades de gestão, vai ter que lidar com servidores que não se esforçam suficientemente ou não são tão bons, e outras varas são, então vai depender muito do serviço do grupo em geral, e não apenas do desempenho individual daquele juiz. É um grupo, é uma equipe, é o assessor do juiz, é o pessoal da secretaria, e não a função do juiz individualmente, no final das contas, acaba se misturando com aquele grupo todo. Então, se o grupo não for unido, não for coeso, se os servidores não estiverem interessados, não tiverem um bom desempenho, o juiz também, consequentemente, não vai ter. Então, é um pouco prematuro julgar, de repente, um juiz, porque, de repente, aquela unidade judiciária dele não está tendo uma boa produtividade. Não, vamos ver o que está acontecendo. Os servidores, tem servidores suficientes? Começa por aí. Às vezes não tem. A gente está vendo unidades judiciárias trabalhando, às vezes, com 3 servidores só na secretaria, com um volume de processos de mais 5 mil, 10 mil processos. Então, não tem como a coisa funcionar bem, por mais brilhante, por mais... né? A meritocracia não é só, vamos dizer, a investidura, esse é um passo. Né? Depois Exatamente. por resultados, que é extremamente importante, tem que se cuidar de todas as etapas do processo. E, claro, premiar, você tem no judiciário a promoção que varia, né, segundo a Constituição, por mérito e por tempo de serviço, né, por antiguidade, que é o termo usado. Aí você varia e faz as promoções no judiciário conforme o desempenho aí, né? Existem as promoções por antiguidade e por merecimento. É o termo da Constituição. E nos tribunais superiores, funciona também com essa lógica? Nos tribunais superiores, as indicações não existe concurso público, são indicações políticas. Então, não necessariamente vão estar ali pessoas dotadas de algum mérito. Pode ser que não. E muitas vezes a gente sabe que não, são indicações políticas. Então, nos tribunais superiores nós temos essa dificuldade, sim. Aliás, a coisa já começa, não é nem no Tribunal Superior, começa já nos tribunais estaduais e nos TRFs, com o quinto constitucional. Aí já começa a haver uma exceção ao mérito ou não? O que você acha do quinto constitucional? Eu sou contrária ao quinto constitucional. Eu entendo que a carreira da magistratura deve ser ocupada exclusivamente por juízes de direito concursados. E eu não estou aqui dizendo que sempre o juiz concursado vai ser um bom juiz. Pode ser que ele tenha muito mérito no momento do concurso, mas depois ele acabe indo por maus caminhos, ele acabe não sendo um bom juiz, acabe sendo um juiz que é ou muito brando ou muito ideologizado. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Então pode haver uma meritocracia inicial, mas depois ele acabe não desempenhando também as funções. Então essa é até uma crítica que eu ouço muito dizendo, não, mas o quinto constitucional muitas vezes pode levar uma boa pessoa aos tribunais. Pode, eu não estou dizendo que não pode. Assim como o concurso também não é garantia de que aquele vai ser um bom juiz. Nós vemos aí vários casos que vão fugir essa regra de juízes que passam no concurso muito bem preparados, mas depois se tornam maus juízes. Isso não é garantia de nada, não. Mas eu entendo que o ingresso no concurso por concurso público ainda é a melhor forma de ingresso, o que não significa dizer que quem passa no concurso é o melhor ou é infalível. Isso é absurdo dizer isso, claro que não. O concurso é aquela coisa, é a pior forma de seleção, excluídas todas as outras. Exatamente. Ter o concurso do que não ter nada e ter nomeação por apadrinhamento político, por nepotismo. Aliás, o concurso público, ele veio justamente para combater isso, essa ideia de nepotismo, de aparelhamento, e por isso é que teve essa ideia lá, no relatório do embaixador Rouanet, de 82, de criar um corpo técnico, pelo menos no nível federal é assim, né? Criar um corpo técnico concursado, meritocrático, republicano, de pessoas que estão ali pelo mérito, porque passaram em concurso, e aos poucos ir substituindo essa velha política de apadrinhamento, de nepotismo, e aí surge a ideia do mérito, né, do concurso público. E aí você falou também no quinto constitucional, tem esse problema que acontece com isso, e aí a gente tem um outro instituto no Brasil que é o foro privilegiado. Algumas autoridades, não por acaso aquelas que nomeiam
né, os seus, muitas vezes, apadrinhados, aí, claro que a nomeação, como você disse, a nomeação política, ela pode ter nomear uma pessoa qualificada, mas também não é garantia que vai nomear essa pessoa qualificada. E aquela classe da velha política que nomeia os seus indicados, vamos chamar assim para usar um termo brando, depois é julgada por essas mesmas pessoas que foram indicadas por esses membros da classe política em razão do instituto do foro privilegiado. O que você acha do foro privilegiado no Brasil? É mais um absurdo, né, da nossa República, é um instituto que deve ser extinto com urgência e basta a gente perceber uma coisa que é fácil, perceptível aos olhos de qualquer pessoa. Por que os grandes figurões não querem ser julgados por juízes concursados de primeiro grau? Essa é uma pergunta, né, acessível a qualquer pessoa. Por que eles não querem? É óbvio que os juízes concursados, em regra, né, obviamente não são todos, em regra, eles conhecem bastante a legislação, eles, por terem entrado com mérito, eles tendem a ser mais duros com a criminalidade, duros com o ilícito, né? E mais independentes também, principalmente. Eles, por terem entrado por concurso, eles não devem favores a ninguém. Então, com isso, a imparcialidade está garantida. O que não é garantia nos tribunais superiores, que são pessoas indicadas politicamente. Claro, o que a gente vê hoje em dia, as principais operações assim que estão acontecendo aí da Polícia Federal, polícias estaduais também, Ministério Público, tanto federal como estadual, tocadas por gente concursada, gente de carreira, tanto na polícia, como no Ministério Público, como no Judiciário, ainda os juízes de primeira instância, que estão aí combatendo a corrupção, quando encontrou-se um espaço para agir com ex-autoridades que no momento não têm foro privilegiado, e aí, em razão desse momento, acabaram caindo na primeira instância. E o sucesso a gente não precisa nem falar, está nas ruas, a população aplaude aí esses colegas concursados que estão tocando essas operações, né? Você tem alguma aí na sua mão ou não? Não, eu trabalho numa comarca muito pequena, uma cidade muito pequenininha, não tem nenhuma operação grande não. Surgem alguns casos de relevância regional, mas nada que seja de expressão nacional, não. Tá. E um outro ponto que a gente coloca muito aqui, no caso do concurso público, o concurso para a magistratura é um dos mais difíceis no Brasil, seja lá qual for a magistratura, federal, estadual ou do trabalho, né? Sempre é colocado. E assim, o pessoal fala muito que depende, a condição social da pessoa influi na sua possibilidade, na sua chance de passar ou não num concurso. Você estudou numa escola pública ou não, mas de qualquer forma, no caso do concurso da magistratura, você tem que ter estudado direito em alguma faculdade, a pessoa já tem que ter entrado. Você acha que dá sim para as pessoas, que muita gente que pensa em prestar concurso assiste o nosso programa, e que conselho você daria assim? A pessoa deve estudar, buscar o seu sonho para tentar ir para a magistratura, acreditar na meritocracia? Como que a gente deve ver essa questão? Então, Alex, a meritocracia é muito demonizada por aí, dizem que, cada pessoa parte de um patamar diferente da outra e por isso uns têm mais mérito do que outros ou não, a gente não poderia considerar o mérito porque tem pessoas que estão numa classe muito desfavorecida. Existe essa demonização da meritocracia. Só que eu apenas me pergunto a quem que interessa esse discurso de que a pessoa mais pobre, mais desfavorecida, ela vai ter mais dificuldades, porque isso me parece uma obviedade. É claro que a pessoa mais desfavorecida, aquela que estudou pouco, aquela que tem poucos recursos, ela vai encontrar mais dificuldades de ascender socialmente. Isso me parece uma obviedade, eu não vou aqui discutir isso, é claro que é mais difícil mesmo. Agora, o que pretendem essas pessoas? Que todos partam exatamente do mesmo patamar? Como fazer isso a não ser pelo uso da violência ou da força? Porque a diferença entre as pessoas, a diferença de capacidades, enfim, de personalidades, isso é inerente à humanidade. Cada pessoa é de um jeito e cada pessoa vai partir do seu patamar,
daquele patamar que ela está ali naquele momento. Como equalizar isso? As pessoas querem equalizar o ponto de partida, mas como equalizar o ponto de partida? Isso me parece uma ideia marxista e inaplicável e absolutamente utópica. Basta a gente fazer um exercício. Digamos que nesse determinado momento, todas as pessoas do mundo depositassem no banco todos os seus bens, todos nós ficássemos desprovidos de bem e todo aquele bem, todos aqueles bens, aqueles valores depositados fossem igualmente distribuídos por toda a população do mundo. Então todos vão partir daquele mesmo patamar. Vamos fazer esse exercício, isso é absolutamente impossível, mas vamos fazer esse exercício mental. Por quanto tempo você acha que duraria esta igualdade? Obviamente nem por meio minuto. Uma pessoa vai multiplicar ali aquele valor recebido, outra pessoa vai gastar tudo com futilidades, outra pessoa vai usar tudo em drogas. Nem por um minuto aquilo ali vai funcionar, aquilo ali vai manter igualdade. Essa igualdade pretendida pelos marxistas, ela é absolutamente utópica, ela é impossível. Então essa discussão me parece um pouco absurda. Então é cada um saber que vai partir de um patamar diferente do outro e a partir dali daquele patamar a pessoa segue em frente e não fica se chorando ou vitimizando porque o outro está partindo de um patamar mais favorável, digamos assim. Estimular essa briga, essa discussão, é desestimular aquele que se encontra num patamar desfavorável. Então eu sempre digo, se você é pobre, se você tem dificuldade, se você tem que sustentar família com pouco dinheiro, mas quer ascender socialmente, você tem meios de fazer isso e isso pode ser extremamente difícil, mas eu não vou estimular essa briga de classes, essa briga de categorias, porque isso acaba desestimulando aquele mais desfavorecido. Então eu sempre vou estimular o desfavorecido e não desestimulá-lo dizendo que é impossível ele alçar novos voos. Pode ser muito difícil e mas eu nunca vou dizer que é impossível porque não é e nós vemos vários casos de superação. Quem nunca conheceu uma pessoa mais pobre, mais humilde, que conseguiu ascender socialmente? Todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que aconteceu isso. Então, isso é relativamente comum até de acontecer. Então, nunca vou encampar esse discurso da impossibilidade do pobre ascender, não. O pobre pode ascender caso ele se esforce e, enfim, cada um vai superar ali as suas dificuldades, as suas limitações. Bom, é claro, né? É aquela velha máxima popular de que quando a pessoa quer atingir um objetivo na vida, quer alguma coisa, ela acha um jeito. Quando não quer, acha uma desculpa. Quando não quer, aí procura achar uma razão para não conseguir aquilo. E a gente vive essa cultura no Brasil de vitimismo, de eu tenho que achar um culpado para os meus problemas, eu tenho que me vitimizar, me legitimar vitimizando. Olha, eu tenho essa dificuldade em razão daquele problema histórico passado. Então, em razão disso, eu mereço qualquer coisa, e não em razão do meu esforço pessoal. E aí você falou também da igualdade na partida, que é utópica, e mais utópica ainda, a igualdade na chegada. E muitas vezes um discurso revolucionário, mais socialista, ele acha que tem que que todos têm que estar iguais na chegada, independente do esforço de cada um e das habilidades de cada um. Porque não é só a condição social. Às vezes você tem a pessoa que, com menos esforço, atinge maior resultado. Eu sempre cito o exemplo de música. Uma vez eu fui tentar cantar no coral e não fui reprovado. Desafinei ali. Mas sabe, não adianta fazer. Você estuda a partitura, estuda lá a cifra, sabe tudo certinho, só que aí chega um Mozart ali, toca de ouvido, canta de ouvido. E aí, vamos ter, sei lá, espaço para desafinado no coral? Basta querer cantar num coral, que eu posso estar lá mesmo não conseguindo entrar no tom. Então, eu acho que tem essa diferença e, claro, a sociedade ela tem que buscar espaço para todos e todas. A pessoa, se num espaço não é aqui, no coral, mas que vá jogar bola, que vá ser juiz, que vá ser gestor público, que vá ser qualquer coisa, mas com o seu esforço, porque tem aquelas anedotas também que o pessoal conta de professores que chegaram na sala de aula brincando e falaram, olha, a nota vai ser 10 para todo mundo. E aí o nível de produtividade científica ali da sala cai porque a pessoa pensa, eu já vou ser aprovado. Se a igualdade é na chegada, eu vou ter meu diploma na mão, então para que eu vou me esforçar? Não existe estímulo ao esforço hoje em dia. A vitimização ela é muito vantajosa, porque a pessoa se vitimizando, ela cria em torno de si aquela sensação de misericórdia alheia
e acaba por justificar a sua própria falta de empenho, a sua própria preguiça ou a sua própria falta de vontade de fazer alguma coisa. Então, se vitimizar é muito confortável, digamos assim, porque aí a pessoa ganha ali a justificativa para todos os seus deméritos. Ela não quer fazer alguns esforços que outros, nas mesmas circunstâncias, fazem, e se vitimizando, ela traz para si a compaixão alheia. E trazer para si a compaixão alheia é muito confortável. E essa cultura do vitimismo, quem prejudica com isso é toda a sociedade. Então não ficar com a competição de vitimismo, eu sou mais vítima que você, logo isso me dá mais razão para ter alguma coisa, mais, não vou dizer a palavra média, isso me dá mais direito a alguma coisa em razão de um vitimismo. Eu acho que assim, dificuldade todo mundo tem na vida, né? Claro, uns têm mais, outros têm menos, mas todo mundo tem a sua dificuldade, todo mundo tem o seu calvário. E eu acho que se você olhar o copo meio vazio, né, do tipo olhar pelo vitimismo, pela dificuldade, você tem de olhar para baixo. A sociedade tende a se degenerar nisso. Agora, se você olha para cima, não da dificuldade, mas da superação, o exemplo de superação de dificuldade, quanto mais dificuldade a pessoa teve na vida, mais ela se esforçou e teve o mérito, a capacidade de superar aquilo. Se esse exemplo for valorizado, se isso for a nossa referência social, acho que quem tem a ganhar é toda a sociedade. Então, essa vitimização de determinados grupos está sendo aparentemente estimulada por alguns grupos marxistas, e a gente acaba percebendo claramente uma divisão na sociedade, um ódio exacerbado entre mulheres contra homens, gays contra os héteros, pobres contra ricos, enfim, cria-se uma divisão social totalmente inadequada, e por isso a gente vê esse ódio exacerbado por aí, justamente por conta dessa vitimização de alguns grupos. E essa vitimização é estimulada por pessoas do establishment, justamente para que esses grupos supostamente minoritários acabem se sentindo necessitados de proteção, e isso acaba sendo utilizado politicamente, porque esses grupos vão ser cooptados por determinadas pessoas que almejam o poder e vão lhes fornecer ou lhes prometer algum tipo de privilégio. Ou seja, você cria aquela cultura de, ao invés de eu buscar produzir e melhorar, eu busco entrar ou criar um grupo, ou me identificar com um grupo desse, para aí sim eu ter uma recompensa, não pelo que eu produzo, mas pela minha identidade com o grupo. E certamente tem, né, objetivos políticos, né? Ninguém cria um grupo desse do nada, é uma cultura, uma ideologia em torno disso, é sempre criada com algum interesse político. Mas eu acho que debatendo esse tema da meritocracia é a forma que a gente tem de aperfeiçoar o debate e mostrar vários lados da mesma questão, e mostrar que esse vitimismo, esse grupismo aí não é necessariamente a única saída possível, não sei nem se seria uma saída possível, mas que a sociedade baseada no mérito, no esforço de cada um, na recompensa, certamente tende a ser boa para todas. Você vê hoje os países mais envolvidos no mundo têm uma cultura meritocrática consolidada. Eu acho que o caminho é esse, né, Ludmila? Acho que é por aí que a gente vai melhorar o Brasil. É isso aí. E eu deixo uma mensagem até para quem estiver ouvindo, principalmente quem for concurseiro, nunca acredite naquele que diga que você não possa alguma coisa. Aquele que lembra sempre que você é pobre, que você é desfavorecido e que você vai ter muita dificuldade de chegar. De fato, você vai ter muita dificuldade de chegar, mas dificuldade não significa impossibilidade. Você vai chegar. Então, para isso, acredite em você, faça o seu melhor, que o sucesso vai chegar. É isso aí, Ludmila. Boa mensagem, muito legal. Gostei da sua mensagem. Eu também sou concursado, também tive as mesmas dificuldades. Aqui eu subscrevo todas as palavras da doutora Ludmila. É isso mesmo, concurseiro, estude, que esse é o caminho. Invista em você mesmo, invista em conhecimento. É assim que você faz a sua vida melhor e que a gente vai fazer um Brasil melhor para todos e para todas. Então, assim chegamos ao fim de mais um programa da série Meritocracia em Foco. Hoje falamos sobre a meritocracia no judiciário com a doutora Ludmila Lins Grilo, minha colega de COF, de curso do professor Olavo. E muito obrigado pela sua audiência e vamos em frente. Até o próximo programa da TV Anesp.